Vamos observar o livro de Hebreus. Desde o dia que a pastora me comunicou que eu iria ministrar, me preparar para ministrar na quinta e no domingo, eu tenho pedido para Deus uma palavra para quinta e uma palavra para domingo. E Deus me mostrou em Hebreus 11. Nós estávamos na sala de intercessão e eu falei para o meu irmão Arisson, eu vou ministrar em Hebreus. Aí ele falou assim: pastor, Hebreus qual? Hebreus 11. Pastor, eu vou ministrar Hebreus 6, 11, 6. Falando da fé na questão do dízimo. Eu falei: amém, é de Deus. Então Deus em todo o tempo Ele vai preparando aquilo que vai ser ministrado. Em todo o tempo Deus vai agindo e vai alcançando aquilo que Ele quer. E Ele quer e vai ser. Amém? Do primeiro cântico que foi ministrado, foi falado da fé. Então vamos dar continuidade nessa adoração na palavra. Em Hebreus 11, nós observarmos o versículo 1 até o 3, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneiras que aquilo que se vê não foi feito do que se é aparente. Eu quero dizer para você, meu irmão, que fé. Eu gosto de dar o exemplo de fé como você fosse ver o amanhã. Fé é aquilo que você vai originar, fé é aquilo que você vai imaginar, fé é aquilo que você vai concretizar na sua vida. Fé é aquilo que você projeta. O amanhã você não tem certeza, mas você tem programação para amanhã. Isso é fé. E nisso todos os profetas, todos os crentes em Deus, programaram isso para si. Desde o princípio, Deus mostrou a fé. Desde o princípio, Deus ele é galardoador da fé. Desde o princípio, Deus quer te dar um presente pela fé. Você sabe qual é esse presente que Deus quer lhe dar? É uma morada na Nova Jerusalém. Só alcançamos pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, mesmo que você tenha a obra, mesmo que você tenha feito, sem fé nada vale. Sem fé. Então, o tema do culto de hoje é fé. Exercite a sua fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E é a prova das coisas que não se vê. Fé é você projetar. Fé é o que você vai gerar no seu coração. Amém? Fé é essencial e é indispensável e é necessário. Se você não tiver fé, você não vai ver o sobrenatural de Deus. Se você não tiver fé, você não vai ver, você não vai conseguir andar e sentir a presença de Deus. Versículo 4 diz: pela fé Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Fé. O que foi que Abel fez? Abel, ele era pastor de ovelhas. Então Abel, ele pegou o melhor.
Abel, ele separou o melhor. Caim também, ele pegou o melhor. Mas Deus se agradou da oferta de Abel, porque foi aquilo que ele separou o melhor do que ele tinha. Então Deus, ele quer que nós nos separamos para Ele, e que sejamos o melhor para Ele, por testemunho. Então isso é fé. Pastor, mas como assim separar o melhor assim? Quem é o nosso pastor? Não é Jesus Cristo? Ele diz assim: eu sou o pastor das ovelhas. Então eu sou ovelha. Então eu tenho que estar íntegro na presença de Deus. E é pela fé. É pela fé que nós vamos alcançar a misericórdia. Fé. Vamos falar bastante de fé. Aleluia. Pela fé e com ela que somos capazes de crer no poder de Deus. Nós somos uma igreja pautada no poder de Deus. A Nova Aliança é uma igreja que tem fé. Nós somos uma comunidade de fé que nós não nos negamos à fé. Nós cremos no milagre, nós cremos na cura, nós cremos no milagre urgente, nós cremos que Deus possa e vai resolver aquilo que nos aflige. Isso é fé. Isso é fé. Às vezes você vai pela força do seu braço, às vezes você tenta ir pelo jeitinho brasileiro, mas se não tiver fé, não vai agradar o coração de Deus. Então em tudo que você for fazer perante Deus, é pela fé, é crer. Nós cremos em algo que não possamos pegar, nós cremos em algo que não possamos ver, mas cremos também que nós sentimos no nosso coração. Cremos também que nós ouvimos no nosso coração, no nosso entendimento. Deus em todo tempo, Ele quer falar com você, Ele fala comigo, Ele quer se comunicar conosco, em todo tempo. A palavra nos garante que Ele não é surdo para que não possa ouvir, e também não é mudo que não possa falar. Então Ele fala e ouve. E um detalhe, Ele também estende a mão para aquele que pede socorro. Tudo pela fé. Tudo pela fé. Pastor, mas como é que eu posso escutar a voz de Deus? Seja íntegro. Peça. Faça algo que agrade o coração de Deus. Faça algo que pela fé você vai ouvir audivamente a voz de Deus. Você vai ouvir. Pastor, mas eu abro a Bíblia, aqui a Bíblia é a palavra de Deus, e Ele fala comigo pelas Escrituras. Sim, Ele fala contigo, porque a palavra de Deus, a Bíblia aqui é viva e eficaz, é palavra viva e eficaz. Mas quando você quer mais de Deus, quando você busca mais em Deus, você consegue ver o sobrenatural de Deus. Você consegue ser canal, você consegue ser boca de Deus, mão de Deus e os pés de Deus nessa terra. É por isso que nós temos missionários, é por isso que nós temos pastores, é por isso que nós temos pessoas que são dadas à causa do Evangelho. É por isso que nós temos pessoas que morrem pelo Evangelho. Nós vemos aqui que a fé, desde o princípio até o dia de hoje, ela é fundamental para alcançarmos a glória de Deus, a fé. Nós temos aqui algumas pessoas que eu vou lhe falar pequenos textos deles. Vou dar exemplo aqui de nomes de pessoas bíblicas que exerceram a fé. Nós temos Abel, nós temos Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, os pais de Moisés.
Nós temos Moisés, Raabe, Gideão, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, todos os profetas, todos eles exerceram a fé. Em nenhum momento eles olharam para trás. Em nenhum momento eles olharam para trás. Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho que era justo, dando o testemunho dos seus dons. E por eles, depois de morto, ainda fala. Enoque partiu dessa terra sem morrer e foi arrebatado. Quem foi Enoque? Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara. Isso é o versículo 5. Deus vos transladara, visto que alcançou o testemunho que agradava a Deus, ou agrada a Deus. Você imagina você alcançando esse testemunho pela fé, de agradar o coração de Deus, você não experimentando a morte? Enoque andava com Deus, pela fé. Sabe qual é a diferença minha e sua de Enoque? Enoque comia, eu não sei se ele comia feijão, pastora Fátima, mas ele era um homem, como eu e vocês. A única coisa que separava e que nos separa era aquilo que Enoque conseguiu, foi intimidade com Deus, mais intimidade com Deus. Ele caminhava com Deus, ele andava com Deus. Nós podemos observar Enoque, ele respirava Deus. Enoque viveu íntegro com Deus, e ele não experimentou a morte. Noé, versículo 7, diz assim: Noé sobreviveu ao dilúvio pela fé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Imagina Noé naquele tempo, aonde não tinha ainda chovido na terra, aonde o que regava a terra era sempre uma garoa, aonde não tinha um dilúvio, não se via nem falar. Mas como Noé era fiel, Deus conversou com Noé e preparou Noé. Noé, faz uma arca. Creio que Noé deve ter até questionado a Deus: para que, Senhor, essa arca? Noé, eu vou fazer chover. Te prepara, Noé. E assim Noé obedeceu, e pela fé se cumpriu o valor de Noé. Nós somos descendentes de Noé. Vocês sabiam disso? Porque toda a humanidade pereceu, menos a família de Noé. Então, se você está hoje aqui, nesse lugar, é graças a Noé. Amém? Pela fé. Pela fé, Abraão herdou uma terra. Versículo diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé. Abraão, ele vivia em um lugar chamado Ur, uma cidade próspera, uma cidade grande, mas Abraão, ele não se sentia naquele local. E Abraão conversava com Deus.
E Deus esteve com Abraão e disse assim: Abraão, em um sonho, sai dessa terra, Abraão, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Em nenhum momento Abraão olhou para trás e obedeceu e saiu pela fé. Pela fé. Então, se Deus falar para você assim, se você receber uma palavra de um profeta, dizer assim: sai e vai, não tenha medo. É pela fé. Amém? Glória a Deus. Versículo 11 diz que Sara deu à luz através de um ventre estéril, e deu início a uma grande nação. Diz assim, versículo 1 diz: pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe o tinha prometido. Fiel àquilo que já estava sido prometido para ela. Ela não perdeu a fé. Ela segurou a palavra. Quando você receber uma palavra da parte de Deus, não duvide, porque pela fé vai acontecer. Amém? Versículo 20 diz: pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú. E no tocante às coisas futuras, diz assim: pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú. E tocante às coisas futuras, pela fé ele abençoou os seus filhos. Quando nós consagramos uma criança, nós estamos abençoando o futuro dela. E assim nós temos que orar pelos nossos filhos, é pela fé. É pela fé. Tudo que você for fazer, toda palavra lançada, é pela fé. Tudo. Aquilo que nós consagramos, se você dizer assim: o meu filho ele vai ser um doutor, e se você até especificar doutor de medicina, pois ele vai ser um doutor em medicina, ele vai ser um médico. É pela fé. É pela fé. Tudo é pela fé. Basta você ter fé. Basta você eternizar a fé. Amém? Continuação do versículo 20. Pela fé Jacó, próximo à morte, abençoou cada um dos filhos de José, e adorou, e encostado à ponta do seu bordão, pela fé ele abençoou as nações. Pela fé. Versículo 22 diz: pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos seus filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Vocês conhecem a história de José? Vocês conhecem a história de José? José foi aquele filho que foi jogado num buraco, que foi resgatado, foi vendido a Faraó, sofreu pra caramba lá naquele lugar. Deus resgatou pela promessa que tinha sobre ele, e ele salvou o Egito. E ele declarou: quando vocês saírem daqui, meus filhos, lembre de levar os meus ossos daqui. Pela fé, ele decretou que iam sair daquele lugar, para a terra que não era deles, para a terra que era deles. Amém? José, simplesmente pela fé, ele antecipou o êxodo. Simplesmente José antecipou o êxodo. Simplesmente ele viu o poder de Deus. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viviam e viram que ele era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, os pais de Moisés desafiaram
um rei. Você sabe o que significa isso? Um decreto. Você pegar e segurar que eu posso até morrer, mas eu não vou trair a vontade de Deus. É pela fé. É assim que funciona. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado chamado de filho da Faraó ou do Faraó. Moisés abandonou os prazeres do palácio. Moisés, ele teve o entendimento que aquele lugar não era dele. Pela fé, ele abandonou. E escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus, que por um pouco tempo teve gozo do pecado. Versículo 26 diz: tendo por maiores riquezas vitupérios de Cristo, porque os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Você sabe qual é essa recompensa? Pela fé? É aquela nossa casa, lá na Nova Jerusalém. Em todo tempo, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, ele vai te mostrar um norte que é a Nova Jerusalém. Em todo tempo, pela fé, ele vai sempre mostrar o caminho que você tem que andar. Jesus Cristo disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, pela fé. Você crê nisso? Se você profere assim, se Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, é pela fé. É pela fé. Porque essa mensagem que ele proferiu tem para mais de 2000 anos. E ainda hoje ele é latente e mostra sempre um norte, que é o alvo, que é a fé, que é a salvação. Amém? Então tudo é pela fé. Versículo 29 diz: pela fé passamos o mar vermelho como por terra seca. E o que entretanto os egípcios se afogaram, pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Moisés deixou a terra do Egito e não teve medo do rei, porque o próprio Deus tirou o seu povo daquela vida de escravidão. É pela fé. Quando você entende a palavra, quando você entende aquilo que Deus tem para você, quando você entende o projeto de Deus na sua vida, você não teme o que vai vir pela frente. É pela fé. Você sabe o que significa isso? Toda a tua vida, quando você separa para Deus, Deus vai cuidar de você, Ele mesmo pessoalmente. Deus, Ele vai te abraçar. Deus, Ele vai ser a sombra que você precisa. Deus, Ele vai ser a mão que vai te tirar. Deus vai ser o teu muro de arrimo, em outras palavras. É Deus, somente Ele, mas tudo pela fé. É a questão do crer. É a questão de ver e sentir Deus. Amém? Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Falta-me o tempo contando o de Gideão e de Baraque, e de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, os profetas, pelo qual, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça e alcançaram a promessa, fecharam as bocas dos leões, tudo pela fé. Todos os profetas viveram por fé. Isso é o resumo. Todos os profetas viveram por fé. E o que nós estamos fazendo hoje? Será que nós vivemos por fé? Será que nós temos a dependência de Deus? Quando nós dizemos assim, eu sou dependente de Deus, significa que eu
tenho fé. E eu recebo a destra de Deus. Porque eu creio. Porque eu creio. Isso é fé. Então a dependência de Deus nos traz uma mansidão no nosso coração. Mas não se preocupe não, que isso aí não vai dizer que você não vai sofrer aflições, não. Você vai sofrer perseguições, você vai sofrer o frio, você vai sofrer fome. Sabe por quê? Porque a própria palavra diz que o mundo não conhece e o mundo não reconhece aqueles que são da parte de Deus. Então, em todo o tempo, o mundo vai tentar te desanimar. Aí onde tem aquela historiazinha que a gente gosta de falar que estou contigo e não abro. É fé. A palavra é em Deus, é Cristo, é Espírito Santo, é fogo santo, é lenha no altar, é fé. É isso. Em todo o tempo. Será que nós estamos preparados para isso? Será que nós somos dignos até de falar, de ter fé? Porque todos tiveram fé. Todos não titubearam. Todos não negaram. Foram mortos, massacrados, mas não deixaram a fé. Todos. E é isso que nós temos que eternizar nosso coração. Até onde vai a nossa fé? Porque na primeira sacudida, se você não tiver fé, você cai. É por isso que nós temos que estar firme na palavra. É por isso que nós temos que sentir Deus. É por isso que nós temos que ver pelos olhos espirituais o mover de Deus. Isso é ter fé. É quando um dia a pastora Fátima falou que Deus estava sacudindo a árvore. Deus está sacudindo a árvore, uma profecia aqui em cima, ela falou. Você sabe o que significa sacudir a árvore? Tem dois sentidos, pastora Fátima. Deus, quando Deus sopra um vento e derriba o trigo, aquele trigo é da viúva e do órfão. O dono daquela plantação não colhe aquele que está derribado. Então vem as viúvas e vem os necessitados pegar. Quando cai uma fruta, hoje dentro de Israel, aquela fruta que caiu, a pessoa que plantou também não colhe, continua a mesma coisa, é doado, aquela pessoa necessitada chega lá e pega e consome aquela fruta, porque Deus provê o fruto para você estar vivo. Quando Deus sacode a árvore, Ele vai derribar a que estão verde, viu? Cai verde e cai madura. Ele vai sacudir, cai verde e cai madura. Quem já viu o menino sacudindo o pé de manga? Não cai verde e cai madura? Tem vezes que cai mais as verdes do que as maduras, porque são pouquinhas que estão no ponto de colheita. Então Deus, Ele vai sacudir a árvore. E você se segure. Você se segure. Porque aquela que cair, já sabe. É direta para Ele. Você se segure firme e não caia. O pecado também, o diabo também vai sacudir a árvore. Ele também vai sacudir a árvore. Só que lá embaixo vai ter uma água, vai ter uma peneira, não sei. Sempre vai ser melhor. Quando Deus ele sacode, quando a pessoa cai, machuca. Dói estar na presença de Deus, porque Deus ele quer que você seja íntegro com Ele. Deus sempre vai te forçar na tua integridade, e isso dói. Sempre Ele vai forçar
você dá mais fruto. Isso dói. Nós estávamos falando ali na sala de intercessão que sempre Deus vai podar, e a poda dói. Na poda cai fruto maduro, na poda cai fruto todo tipo. Dói. Mas você vai produzir mais e mais e mais e mais. Em outras palavras, você vai passar pela prensa de Deus. Vai doer do mesmo jeito. Você sabe o que é uma prensa? Você vai ser torcido. E ali vai sair o azeite. Também. Estar na presença de Deus dá o prazer de servir. Estar na presença de Deus é você dar a face para apanhar. Estar na presença de Deus é você ir ao encontro da morte sabendo que vai morrer. Isso é estar na presença de Deus. É você saber que está fazendo a coisa certa. É você saber que é necessário ser feito. É você falar do Evangelho. O Brasil hoje nós estamos confortáveis, porque você pode falar do Evangelho ainda. Ainda você pode falar do Evangelho. Agora eu vou fazer uma perguntinha bem simples para nós. Para quantas pessoas você falou do Evangelho essa semana? Para quantas pessoas você ligou e disse assim: ó, Jesus te ama. Olha, está acabando o tempo. Olha, Jesus está voltando. Eu quero te dizer, meu irmão, que é pela fé que nós fazemos isso. Aquela pessoa que está lá do outro lado, pode ser que ela até desligue o telefone. Pode ser que ela até nem escute aquela mensagem. Mas use a tecnologia a seu favor, ao nosso favor, ao favor do Evangelho. Não use a tecnologia para te afastar da presença de Deus. É pela fé. Tudo que o homem inventou nesse mundo, que ele acha que foi ele que deu inteligência, veio do macaco, sei lá, tudo. Ele acha que o propósito foi simplesmente humanitário. Não, tudo que foi feito nesse mundo foi para mostrar o poder de Deus. Tudo que foi feito, a tecnologia, tudo foi para nos aproximarmos da presença de Deus. E tudo é pela fé. Tudo. Nós temos rádio, nós temos internet, nós temos tudo que você imaginar. São ferramentas usadas para propagar o Evangelho. Mas o diabo também usa. O diabo usa para te afastar do Evangelho. O diabo também usa para te afastar dos planos de Deus. O diabo também usa para você perder a fé. É assim que funciona. Nós estamos vivendo hoje um cabo de guerra. Quem sabe o que é um cabo de guerra? Nós estamos vendo hoje um cabo de guerra, onde você puxa as pessoas para o bom caminho e o diabo está puxando do outro lado. Agora cabe a pessoa escolher qual lado que quer ser puxado. Cabe eu e você. Qual é o lado que vai ser puxado? Se você não tiver fé, você não vai agradar o coração de Deus. Se você não agrada o coração de Deus, você agrada o coração de quem? Se você não tiver fé, você não é amigo de Deus. Significa que se você não tiver fé, você é declarado inimigo de Deus. O mesmo Deus lá do princípio é o mesmo Deus de hoje. Só que Deus, Ele deixou algo. Ele deixou a mensagem da salvação. Ele deixou o Espírito Santo para tocar nossos corações. Ele nos deu o Filho dele. Ele nos deu a preço de sangue. Ele nos comprou. Foi pela fé. Se nós estamos hoje aqui, é porque alguém orou por você estar aqui. Aqui não é o acaso.
eu vou para a igreja. Não, não é acaso. Alguém botou o joelhinho no chão para você estar aqui. E eu acredito muito, 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 mas muito mesmo na agenda de Deus. Eu acredito que as pessoas que estão hoje aqui, escutando essa mensagem da fé, e a importância de tê-la, é simplesmente para reforçar, é simplesmente para externar, é simplesmente para botar para fora a fé. Porque tem vezes que você serve a Deus, você é uma pessoa caridosa da parte de Deus, você é braço de Deus, mas não tem fé. É como se a igreja fosse um clube. É como se a comunidade de fé fosse um clube, não sei, que você se reúne, escuta e depois faz algo que vai agradar o seu próprio coração, doando a cesta básica, fazendo o bem, não falando mal de alguém, é isso. Mas eu quero dizer para você que a igreja do Senhor, ela é verdadeira e eficaz. A igreja do Senhor, quando você se reúne, 2, 3 pessoas orando em fé, com convicção de fé, aquilo que você falar, aquilo que você ligar aqui nessa terra, será ligado no céu. Isso é ter fé. É por isso que nós temos que, em todo o tempo, quando nós formos falar do Evangelho, pregar para uma pessoa, que nós nos preparemos antes, em fé, para que a gente não possa ser derribado pelo inimigo, para que um vento de doutrinas, riachos e riachos de doutrina, eu falo riacho, são riachos, porque o rio da verdade é aquilo que está lá na Nova Jerusalém. O rio da verdade é o próprio Cristo. Mas sempre vai ter alguém que vai querer te tirar da rota certa. Sempre. Meu pai aqui é pescador, eu já pesquei muito com ele. Ele sabe o que é pescar dentro de um riacho. E é diferente de pescar também dentro de um rio. Dentro do riacho tem pau, pedra e outras coisas, maribondo, sei lá. No rio está mais aberto. No rio você consegue navegar, no riacho você não consegue. É do mesmo jeito. O Evangelho ele vai te mostrar algo para você correr. Já o inimigo te mostra algo assim para você tatear. E assim mesmo tem pessoas que acham bom ficar tateando. E assim mesmo tem pessoas que se enganam com um falso evangelho. Então eu quero dizer para você, meu irmão, que em todo tempo, como esses homens de fé que foi mencionado, e em todo tempo, nós não perdemos a nossa fé. Que nós possamos continuar com o nosso propósito de fé. Que nós possamos continuar agradando o coração de Deus. Que nós possamos continuar sendo amigos de Deus o tempo todo. Isso é fé. Isso é fé. Porque todos esses mencionados resistiram à fé. Vamos pegar por exemplo a nós. Eles contemplaram o invisível, a cidade de Deus. Você vai ver lá no versículo 10. Você pode retornar aqui, olha aqui. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. É Deus. Todos tinham um norte. Todos já viam a Nova Jerusalém. Todos já viam o fundamento do construtor, que é o próprio Deus. É isso. Então, se você está aqui, nesse lugar,
Eu quero convidar você a expressar a fé. Eu quero convidar você a ver o sobrenatural pela fé. Eu quero pedir para você olhar para dentro de si e fazer como você faz quando você vai tomar a ceia do Senhor. Examine o seu coração. Examine por dentro. Examine as suas mãos. Veja o que Deus te deu, que está nas suas mãos. Veja o que Deus te deu, que está no teu interior. Porque pela fé, aquele que provê a palavra de Deus só fala aquilo que o coração está cheio. Quando você fala de Deus, é porque você está cheio de Deus. Quando você vê a pessoa falando de outras situações, é porque ele está cheio daquelas situações. Amém? Vocês estão compreendendo? Então é pela fé é que nós somos exemplo nesse mundo. E é pela fé que nós estamos aqui. Amém? Quero convidar você a ficar de pé. Já estou terminando. Gostaria que você observasse aqui no telão, versículo 33 em diante, diz assim: E que mais direi? Faltar-me-ei o tempo, contando de Gedeão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram a promessa, fecharam a boca dos leões, apagaram à força o fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram a força, na batalha se esforçaram, puseram-se em fúgida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem a melhor da ressurreição. E outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Foram apredejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelha, de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, montes e pelas covas e cavernas da terra. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fôssemos aperfeiçoados. Esse pequeno texto diz o seguinte: que pela fé, os nossos antecessores foram afligidos, foram mortos, foram apredejados, foram massacrados, viveram no deserto, se esconderam em cavernas, mas em nenhum momento perderam a fé. E o que estamos fazendo? Moramos numa casa confortável, fazemos aquilo que agrada ao... Pediu o pessoal do louvor a vir aqui. Aquilo que agrada ao nosso coração. Esquecemos de agradar o coração de Deus, esquecemos de pronunciar o Evangelho, esquecemos de proferir a nossa fé. Eu quero dizer para você, igreja do Senhor, que o nosso Senhor Jesus Cristo, em nenhum momento perdeu a fé
em nós. E é tão tanto que Ele deixou o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, para testificar a fé nos nossos corações. Isso é fé. Quando você realmente se entrega, quando você realmente deseja no seu coração, no seu íntimo, quando você realmente preenche da morada, você transborda em fé. Você olha para o alvo, você não vai errar. E se você errar, o Espírito Santo de Deus vai te incomodar até você voltar. É isso. A mensagem é só essa. Fé. Nessa canção você olha para si. Você adore a Deus. Expresse sua fé. Use esse cântico para Pela fé aumentar, posso clamar, aumentar mais e mais e mais, fortificar. posso enxergar.